Eu estava dormindo na rua quando um homem de terno italiano parou na minha frente. Jogou um envelope no chão e disse que eu seria a arma perfeita para destruir o casamento da ex dele. Ele me ofereceu dinheiro, roupas de grife e uma noite de vingança que ninguém esqueceria. Mas o que esse milionário não sabia é que eu não era quem ele pensava e que minha presença naquele casamento ia fazer muito mais do que apenas humilhar a noiva. Eu tinha meus próprios motivos para estar ali, e quando cheguei naquele salão de festas, ninguém imaginou que a faxineira que ele levou como troféu fosse, na verdade, a filha do homem que aquela mulher destruiu. Fique até o final, porque essa história vai te mostrar como a vingança pode se transformar em algo que você nunca esperou. E como uma noite pode mudar completamente o rumo de duas vidas. A noite estava fria em São Paulo, e eu estava enrolada em papelões embaixo do viaduto da Avenida Paulista, tentando dormir apesar do barulho dos carros que passavam sem parar. Minha vida tinha virado uma sequência de dias iguais, onde cada manhã eu acordava sem saber se conseguiria comer alguma coisa ou se teria que passar mais um dia inteiro com o estômago vazio e o coração apertado. Eu tinha perdido tudo há 2 anos, quando meu pai morreu e os credores tomaram nossa casa, nosso carro e até as joias que eram da minha mãe, que também já tinha partido havia muito tempo. Ninguém acreditava que eu, que um dia frequentei boas escolas e jantou em restaurantes elegantes, agora disputava comida nas lixeiras com cachorros de rua. A vergonha era tanta que eu evitava os lugares onde costumava ir, com medo de encontrar alguém que me conhecesse e ver aquele olhar de pena ou de desprezo que dói mais do que a fome. Naquela noite específica, eu tinha conseguido um pedaço de pão de uma padaria que ia fechar e estava guardando para comer no dia seguinte, quando acordasse. Eu sempre fazia isso, sempre deixava um pouco de comida guardada porque nunca sabia quando ia conseguir mais alguma coisa. O vento soprava forte e eu puxava o papelão mais perto do corpo, tentando me aquecer enquanto ouvia o som da cidade que nunca dorme e nunca se importa com quem está sofrendo nas suas ruas. Foi então que ouvi o barulho de um carro parando perto de mim, um som de motor potente que era diferente dos carros normais que passavam por ali. Eu fechei os olhos com mais força, fingindo que estava dormindo, porque já tinha aprendido que, às vezes, é melhor parecer invisível do que chamar atenção. Mas o carro não foi embora, e eu ouvi passos se aproximando, passos firmes de sapatos caros contra o asfalto molhado. Meu coração começou a bater mais rápido porque eu não sabia o que esperar, se era alguém que ia me dar dinheiro ou alguém que ia me fazer mal. Abri os olhos devagar e vi um homem parado na minha frente, um homem alto de terno azul marinho que parecia ter saído direto de uma revista de moda. Ele tinha uns 40 e poucos anos, cabelos escuros bem cortados e uma expressão no rosto que misturava raiva com desespero. Na mão dele tinha um envelope branco, e ele olhava para mim como se estivesse avaliando se eu servia para alguma coisa. Eu me sentei devagar, ainda enrolada nos papelões, e perguntei o que ele queria, tentando manter a voz firme, mesmo com o medo crescendo dentro de mim. Ele não respondeu de imediato, apenas ficou me olhando de cima a baixo, como se estivesse tomando uma decisão importante. Então ele jogou o envelope no chão, bem na minha frente, e disse que tinha uma proposta para mim. Uma proposta que podia mudar minha vida se eu topasse. Eu peguei o envelope com mãos trêmulas, senti que tinha dinheiro dentro e olhei para ele esperando uma explicação. Ele cruzou os braços e começou a falar, e cada palavra que saía da boca dele parecia carregar um peso enorme de mágoa e vingança. Ele disse que o nome dele era Ricardo, que era dono de uma construtora grande aqui em São Paulo e que tinha acabado de receber um convite para o casamento da ex-noiva dele. A voz dele tremia quando falava dela, e eu percebi que aquela mulher tinha feito alguma coisa muito ruim com ele. Ele contou que ela tinha terminado o relacionamento de 3 anos por mensagem, na véspera do aniversário dele, para ficar com um empresário mais rico e mais influente. Ricardo disse que tinha planejado pedir ela em casamento naquele aniversário, que já tinha comprado o anel e preparado tudo, mas ela simplesmente sumiu da vida dele sem dar satisfação. Agora, 2 anos depois, ela tinha a cara de pau de mandar um convite de casamento para ele, como se fosse um troféu,
como se quisesse esfregar na cara dele que tinha conseguido alguém melhor. Eu continuei ouvindo em silêncio, ainda segurando o envelope, tentando entender onde eu entrava nessa história toda. Ricardo começou a andar de um lado para o outro, nervoso, e disse que não podia aparecer sozinho naquele casamento porque ia parecer que ele ainda estava sofrendo por ela. Ele precisava de alguém ao lado dele, alguém que chamasse a atenção, alguém que fizesse a ex-noiva dele se perguntar quem era aquela mulher misteriosa que tinha conquistado o coração dele. Quando ele falou isso, eu ri sem querer. Um riso amargo que saiu antes que eu pudesse controlar, porque parecia uma piada de mau gosto. Como é que uma mulher que morava na rua, suja e mal vestida, ia poder impressionar alguém num casamento de gente rica? Mas Ricardo não estava brincando, e ele me disse que tinha dinheiro suficiente para me transformar em qualquer coisa que ele quisesse. Ele falou que ia me levar num salão de beleza caro, comprar um vestido de grife, me ensinar como andar e falar como uma mulher da alta sociedade. Disse que tudo que eu precisava fazer era ficar do lado dele durante a festa, sorrir nas horas certas e deixar todo mundo pensando que eu era alguém importante na vida dele. Em troca, ele me daria o dinheiro que estava no envelope, mais uma quantia depois da festa e ainda me ajudaria a sair das ruas se eu fizesse direitinho. A proposta era tentadora demais para ser verdade, e eu sabia que tinha algo errado ali, que ele não estava me contando tudo. Olhei para o envelope de novo e depois olhei para ele tentando ler nas expressões dele se era seguro confiar. Perguntei por que ele tinha escolhido justamente uma moradora de rua. Por que não chamou alguma modelo ou alguma amiga que já soubesse como se comportar nesses ambientes? Ricardo deu um sorriso amargo e respondeu que era exatamente por isso, porque ninguém ia esperar que ele aparecesse com alguém como eu. Ele queria chocar, queria que a ex-noiva dele se perguntasse de onde tinha saído aquela mulher misteriosa, queria plantar dúvidas e inseguranças nela. Era um jogo cruel, eu sabia disso, mas ao mesmo tempo era a chance de ter um teto sobre a cabeça, comida no estômago e quem sabe até uma nova vida. Respirei fundo e disse que topava, mas que ele precisava me contar tudo sobre a ex-noiva dele antes, porque eu não ia entrar num lugar daqueles sem saber com quem estava lidando. Ricardo concordou e começou a falar sobre Olivia, a mulher que tinha arrancado o coração dele e pisoteado como se não fosse nada. Ele contou que ela era bonita, inteligente, ambiciosa e que sempre foi obcecada por status e dinheiro. Disse que quando estavam juntos ela fingia ser doce e carinhosa, mas que, na verdade, só estava interessada no que ele podia oferecer. Quanto mais ele falava, mais eu percebia que aquele casamento não ia ser apenas uma festa, ia ser um campo de batalha onde velhas feridas iam ser abertas de novo. Peguei o envelope, levantei do chão deixando os papelões para trás e olhei nos olhos dele com uma determinação que eu nem sabia que ainda tinha dentro de mim. Disse que estava dentro do plano dele, mas que ele precisava entender uma coisa, que eu não era uma marionete que ele podia controlar, e que se eu ia fazer aquilo, ia fazer do meu jeito. Ricardo pareceu surpreso com minha resposta, mas depois sorriu e acenou com a cabeça, como se finalmente tivesse encontrado a pessoa certa para executar sua vingança. Naquele momento, enquanto eu subia no carro dele e sentia o banco de couro macio embaixo de mim, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma, e que aquela noite ia mudar não só o destino dele, mas o meu também. A viagem no carro do Ricardo foi estranha e silenciosa no começo, com apenas o som do motor e a música suave que saía dos alto-falantes de couro. Eu olhava pela janela, vendo as luzes de São Paulo passarem rápido, e sentia como se estivesse num sonho do qual ia acordar a qualquer momento de volta embaixo do viaduto. O carro cheirava a perfume caro e couro novo, e eu me sentia completamente fora de lugar, com minha roupa suja e meu cabelo embaraçado. Ricardo dirigia concentrado, com as mãos firmes no volante, e de vez em quando me olhava de canto como se estivesse avaliando se tinha tomado a decisão certa ao me trazer com ele. Eu sabia que devia parecer ridícula ali dentro daquele carro luxuoso, mas tinha decidido aceitar aquela oportunidade e não ia deixar que a vergonha me paralisasse. Depois de uns 15 minutos de silêncio, Ricardo finalmente começou a falar
e me explicou melhor o plano que tinha para aquela noite. Ele disse que o casamento ia ser num dos salões mais chiques de São Paulo, num hotel 5 estrelas na região dos Jardins, e que ia ter mais de 200 convidados. A maioria era gente da alta sociedade paulistana, empresários, políticos, artistas, todos pessoas que Olívia e o noivo novo queriam impressionar. Ricardo falou que precisava que eu parecesse sofisticada, misteriosa e, acima de tudo, que eu demonstrasse uma confiança inabalável mesmo diante de todos aqueles olhares julgadores. Ele disse que não se importava se eu não sabia usar os talheres certos ou se não conhecia as regras de etiqueta, porque o importante era a atitude. Eu o interrompi e perguntei por que ele estava tão obcecado em se vingar de uma mulher que já tinha seguido em frente com a vida dela. Ricardo ficou quieto por um momento, as mãos apertando o volante com mais força, e eu vi uma sombra passar pelo rosto dele. Ele respondeu que não era só uma questão de orgulho ferido, mas sim de justiça, porque Olívia não só tinha terminado com ele de forma cruel, mas também tinha espalhado mentiras sobre ele no meio empresarial. Ela tinha contado para todo mundo que ele era controlador ciumento e que tinha problemas financeiros, coisas que arruinaram algumas parcerias importantes dele. Ricardo disse que perdeu contratos milionários por causa das fofocas que ela espalhou e que enquanto ele sofria as consequências, ela subia na vida agarrada ao novo namorado rico. Ouvi tudo aquilo e comecei a entender que a história era muito mais complexa do que parecia no começo. Não era apenas um homem com o coração partido querendo fazer pirraça na ex. Era alguém que tinha sido prejudicado profissionalmente e queria restaurar sua reputação. Ainda assim, eu questionei se usar uma moradora de rua como peça num jogo de xadrez social era realmente a melhor estratégia. Ricardo riu pela primeira vez desde que nos conhecemos e disse que era justamente por isso que o plano ia funcionar, porque ninguém esperaria aquilo dele. Ele contou que já tinha aparecido em alguns eventos sociais com mulheres bonitas e conhecidas, mas que nenhuma delas tinha causado o impacto que ele queria. Comigo seria diferente, porque eu era uma incógnita total, e as pessoas iam ficar loucas tentando descobrir quem eu era. Perguntei qual seria minha história de capa, qual seria a mentira que eu teria que contar se alguém me perguntasse quem eu era. Ricardo pensou por um momento e disse que eu seria uma consultora de investimentos que ele conheceu numa viagem de negócios ao Rio de Janeiro. Disse que eu era discreta, que não gostava de aparecer nas redes sociais e que vinha de uma família tradicional mais reservada. A história era simples o suficiente para ser convincente, mas também vaga o suficiente para não poder ser facilmente verificada. Ele me fez repetir a história várias vezes, até eu decorar todos os detalhes, e me deu dicas de como desviar de perguntas muito específicas sem parecer grosseira. Quanto mais ele falava, mais eu percebia que aquele homem tinha planejado cada detalhe daquela vingança com uma precisão quase assustadora. Chegamos num bairro elegante que eu só conhecia de longe, cheio de mansões com muros altos e portões automáticos. Ricardo estacionou em frente a uma casa enorme de 3 andares, toda iluminada, e disse que aquela era a casa dele. Eu desci do carro ainda em choque, tentando processar que alguém morava sozinho num lugar daquele tamanho. Ele me levou para dentro, e a decoração era impecável, com móveis modernos, obras de arte nas paredes e um cheiro de limpeza e organização que me fez lembrar do quanto eu estava suja. Ricardo me mostrou um quarto de hóspedes no 2º andar e disse que eu podia tomar banho ali e descansar um pouco, porque no dia seguinte ia ser longo. Ele deixou roupas limpas em cima da cama, toalhas macias no banheiro e disse que podia pedir comida se eu estivesse com fome. Quando ele saiu e fechou a porta, eu finalmente consegui respirar fundo e processar tudo o que estava acontecendo. Fui até o banheiro de mármore, abri o chuveiro com água quente e fiquei parada embaixo da água por quase meia hora, vendo a sujeira de meses escorrer pelo ralo. Chorei ali debaixo do chuveiro. Chorei pela vida que tinha perdido, pela humilhação de ter dormido nas ruas e também pela esperança louca de que talvez aquilo fosse o começo de algo novo. Lavei meu cabelo 3 vezes até ele voltar a ter a textura que eu lembrava. Escovei os dentes até a gengiva doer e vesti a roupa que Ricardo tinha deixado.
Era uma calça de moletom macia e uma camiseta branca simples, mas para mim parecia o traje mais luxuoso do mundo. Desci as escadas e encontrei Ricardo na cozinha, tomando um copo de uísque e olhando para uma foto na geladeira. Quando ele me viu, fez uma expressão surpresa e disse que eu parecia uma pessoa completamente diferente agora que estava limpa. Perguntei se podia comer alguma coisa e ele abriu a geladeira cheia de comida, dizendo que eu podia pegar o que quisesse. Fiz um sanduíche enorme com queijo, presunto, alface e tomate e comi com uma velocidade que mostrava os meses de fome que tinha passado. Ricardo me observava em silêncio e eu sabia que ele estava pensando em como ia ser desafiador me transformar numa dama da sociedade em menos de 24 horas. Depois que terminei de comer, sentamos na sala e Ricardo me mostrou fotos de Olivia nas redes sociais dela. Ela era realmente bonita, com cabelos loiros lisos, olhos verdes e um sorriso que parecia perfeito demais para ser real. Nas fotos ela estava sempre em lugares caros, restaurantes elegantes, viagens internacionais e sempre acompanhada do noivo, um homem de uns 50 anos, com cara de quem estava acostumado a ter tudo o que queria. Ricardo ia passando as fotos e fazendo comentários sarcásticos sobre cada uma. E eu percebia que por baixo de toda aquela raiva ainda tinha uma mágoa profunda. Perguntei se ele ainda amava ela, e ele ficou quieto por tanto tempo que pensei que não ia responder. Finalmente ele disse que não, que o que ele sentia era ódio por ter sido usado e descartado como se não valesse nada. Olhei para ele e disse que entendia aquele sentimento, porque eu também tinha sido descartada pela vida, pela sociedade, pelas pessoas que juraram que sempre estariam do meu lado. Contei um pouco da minha história, de como perdi meu pai, minha casa, e acabei nas ruas sem ninguém para me ajudar. Ricardo me ouviu com atenção, e pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi algo parecido com compaixão nos olhos dele. Ele disse que talvez nós dois fôssemos mais parecidos do que parecia, duas pessoas machucadas pela vida, tentando encontrar uma forma de se vingar ou de recuperar a dignidade perdida. Naquele momento, sentados naquela sala luxuosa, formamos uma aliança estranha, uma parceria construída sobre mágoa e desejo de justiça, sem imaginar que aquilo ia se transformar em algo muito maior. Acordei no dia seguinte num quarto que parecia de hotel, com lençóis macios e travesseiros fofos, que me fizeram dormir melhor do que tinha dormido em anos. Por um segundo, quando abri os olhos e vi o teto branco e limpo, pensei que tinha sido tudo um sonho louco e que ia acordar de volta nas ruas. Mas então ouvi uma batida na porta e a voz do Ricardo dizendo que tínhamos muito trabalho pela frente e que eu precisava me levantar logo. Olhei para o relógio na mesinha de cabeceira e vi que eram apenas 7 da manhã, e o casamento só ia ser à noite, mas aparentemente transformar uma moradora de rua numa dama da sociedade exigia tempo e dedicação. Me levantei, vesti as roupas que ele tinha deixado para mim e desci para a cozinha, onde encontrei café, pão, frutas e suco fresco esperando na mesa. Ricardo já estava vestido com uma roupa casual mais elegante, calça jeans escura e camisa branca, e tinha uma lista enorme de coisas que precisávamos fazer antes da festa. Ele disse que a primeira parada seria num salão de beleza exclusivo na região da Avenida Faria Lima, onde uma equipe inteira ia cuidar do meu visual. Depois disso, íamos numa boutique de vestidos de festa para escolher algo que fosse elegante, mas ao mesmo tempo chamasse a atenção. Ricardo também tinha marcado com uma professora de etiqueta que ia me dar algumas dicas rápidas sobre como me comportar num evento daquele nível, e disse que eu precisava prestar muita atenção em tudo. Enquanto ele falava, eu comia meu café da manhã, tentando não demonstrar o nervosismo que crescia dentro de mim a cada minuto. Saímos da casa dele por volta das 8h30 e pegamos o trânsito pesado de São Paulo numa manhã de sábado. Ricardo dirigia com paciência, respondendo e-mails no celular nos semáforos, enquanto eu olhava pela janela vendo a cidade acordar. Passamos por lugares que eu costumava conhecer quando ainda tinha uma vida normal, e cada esquina trazia memórias dolorosas de um tempo que não voltaria mais. Perguntei para o Ricardo se ele realmente achava que aquele plano ia funcionar, se uma noite de fingimento ia compensar toda a mágoa e o ódio que ele carregava.
Ele me olhou de lado e disse que não sabia se ia compensar, mas que pelo menos ia dar para ele a satisfação de ver a cara da Olivia quando percebesse que ele tinha seguido em frente. Chegamos no salão de beleza e fiquei impressionada com o luxo do lugar, com suas paredes espelhadas, lustres de cristal, e o cheiro de produtos caros que impregnava o ar. A dona do salão, uma mulher elegante de uns 50 anos chamada Beatriz, cumprimentou o Ricardo com familiaridade e me olhou de cima a baixo, avaliando o trabalho que teria pela frente. Ela não fez nenhum comentário maldoso sobre meu estado, apenas sorriu profissionalmente e me levou para uma cadeira confortável, dizendo que ia me transformar numa princesa. Ricardo disse que voltaria em algumas horas e me deixou ali, cercada por espelhos e mulheres bonitas que trabalhavam com uma eficiência impressionante. As próximas 4 horas foram uma experiência surreal de ter pessoas cuidando de mim, cortando meu cabelo, pintando minhas unhas, fazendo minha sobrancelha, aplicando tratamentos no meu rosto. Beatriz comandava a equipe com autoridade, dando instruções precisas sobre o tipo de corte que queria, a cor que ficaria melhor em mim e o estilo de maquiagem mais apropriado. Ela conversava comigo enquanto trabalhava, perguntando sobre minha vida de forma casual, e eu respondia com meias-verdades, misturando fatos reais com a história de capa que o Ricardo tinha criado. Percebi que ela era do tipo de pessoa que sabia extrair informações sutilmente, e me mantive alerta para não deixar escapar nada que pudesse estragar o plano. Quando Beatriz finalmente girou minha cadeira para o espelho para eu ver o resultado final, não consegui acreditar que aquela mulher no reflexo era eu. Meu cabelo tinha sido cortado num estilo moderno que emoldurava meu rosto, tingido num castanho rico com mechas sutis que davam dimensão. Minha pele parecia luminosa depois de todos os tratamentos, minhas sobrancelhas estavam perfeitas e minhas unhas tinham sido pintadas num tom nude elegante. A maquiagem era sofisticada, mas não exagerada, destacando meus olhos castanhos e dando um tom rosado natural para os meus lábios. Pela primeira vez em anos eu parecia humana de novo, parecia alguém que merecia respeito e atenção. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, e Beatriz rapidamente pegou um lenço para não estragar a maquiagem, dizendo com um sorriso maternal que beleza sempre esteve ali, apenas precisava ser revelada. Ricardo voltou exatamente no horário combinado, e quando me viu ficou parado na porta do salão por alguns segundos, claramente surpreso com a transformação. Ele se aproximou, me observou de todos os ângulos e finalmente disse que Beatriz tinha feito um trabalho excepcional. Beatriz sorriu orgulhosa e disse que eu era uma tela em branco perfeita e que qualquer profissional adoraria trabalhar com alguém com traços tão bonitos quanto os meus. Ricardo pagou uma quantia que eu não ouvi, mas que pareceu alta pela forma como ele passou o cartão, e me levou de volta para o carro. No caminho para a boutique, ele disse que eu já estava parecendo uma pessoa completamente diferente e que agora só faltava o vestido perfeito para completar a transformação. A boutique era ainda mais impressionante que o salão, localizada num prédio elegante, com vitrine discreta e porta de vidro fumê. Uma vendedora chamada Carmen nos recebeu com champanhe e me levou para um provador luxuoso enquanto Ricardo sentava num sofá esperando. Carmen trouxe vários vestidos de gala, cada um mais bonito que o outro, e me ajudou a experimentar cada peça com paciência e atenção aos detalhes. Havia vestidos longos com brilho, vestidos curtos elegantes, vestidos com decotes ousados e outros mais conservadores. Quando vesti um vestido longo azul marinho, com um decote nas costas que era ao mesmo tempo elegante e provocante, soube que era aquele. O tecido caía perfeitamente no meu corpo, valorizando curvas que eu nem lembrava que tinha. E quando saí do provador para mostrar para o Ricardo, vi o queixo dele cair. Ricardo ficou me olhando por um tempo, que pareceu uma eternidade, e então disse que aquele era o vestido, que era exatamente o que ele tinha imaginado. Carmen sugeriu alguns sapatos de salto alto que combinavam perfeitamente, e também separou uma clutch pequena e elegante para eu levar. Perguntei baixinho para o Ricardo se eu ia conseguir andar de salto alto, já que fazia anos que não usava nenhum, e ele sorriu dizendo que eu teria algumas horas para praticar em casa antes de irmos para o casamento.
Carmen embrulhou tudo com cuidado em sacolas elegantes, e Ricardo pagou sem nem perguntar o preço, como se dinheiro fosse apenas um detalhe irrelevante. Saímos da boutique com as compras e seguimos para o último compromisso do dia, a aula de etiqueta com a tal professora que ia me ensinar a não passar vergonha na festa. A professora de etiqueta, Dona Margarete, nos recebeu num apartamento elegante na região dos Jardins, com uma sala decorada com móveis antigos e livros sobre comportamento social. Ela era uma senhora de uns 70 anos, cabelos brancos presos num coque impecável e uma postura ereta que demonstrava décadas de disciplina. Margarete me fez sentar à mesa de jantar formal que ela tinha montado e começou a me ensinar sobre os talheres corretos para cada prato, como segurar a taça de vinho, como cumprimentar as pessoas com elegância. Ela corrigia minha postura constantemente, me ensinando a andar com a coluna reta, a sentar com as pernas cruzadas de lado, a gesticular de forma sutil e feminina. Ricardo assistia tudo do sofá, fazendo anotações no celular e, de vez em quando, dando sugestões sobre situações específicas que poderiam acontecer no casamento. Depois de 3 horas de treinamento intensivo, Margarete finalmente disse que eu estava pronta, ou pelo menos tão pronta quanto alguém poderia ficar em tão pouco tempo. Ela me deu alguns conselhos finais sobre como lidar com perguntas indiscretas, como desviar de assuntos delicados com elegância e como usar o silêncio e o mistério a meu favor. Disse que às vezes falar menos e observar mais era a estratégia mais inteligente, especialmente quando se está num ambiente cheio de pessoas que adoram fofocar. Agradeci a ela com sinceridade e saímos de volta para o carro, onde Ricardo finalmente relaxou um pouco e disse que tínhamos feito tudo o que era possível fazer. Agora era só esperar a hora de ir para o casamento e torcer para que o plano funcionasse perfeitamente. Voltamos para a casa do Ricardo no meio da tarde e ele me disse para descansar um pouco antes de começar a me arrumar, porque a noite ia ser longa e cansativa. Subi para o quarto de hóspedes, deitei na cama confortável, mas não consegui dormir porque minha cabeça estava cheia de pensamentos sobre o que ia acontecer naquela noite. Ficava imaginando como seria entrar naquele salão cheio de gente rica, como seria olhar nos olhos da Olivia, como seria fingir ser alguém que eu não era. Pensava também na minha própria história, em como tinha chegado até ali, em todas as coisas terríveis que aconteceram depois que meu pai morreu. A dor da perda ainda estava fresca, mesmo depois de 2 anos, e havia noites em que eu sonhava com ele me chamando, me dizendo que tudo ia ficar bem. Meu pai, Roberto Diós, tinha sido um empresário respeitado no ramo de importação e exportação aqui em São Paulo. Ele construiu a empresa do zero, trabalhando dia e noite durante 20 anos até ter uma operação sólida com clientes no Brasil inteiro. Éramos uma família de classe média alta, não milionários como o Ricardo, mas tínhamos uma vida confortável com uma casa boa, carro importado, e eu estudei em escolas particulares caras. Minha mãe tinha morrido quando eu tinha 15 anos de câncer, e depois disso ficou só eu e meu pai, nos apoiando um no outro. Ele me mimava muito, me dava tudo o que eu pedia, e sempre dizia que eu era a razão pela qual ele trabalhava tão duro. Tudo começou a desmoronar quando meu pai aceitou uma parceria de negócios com uma consultora empresarial que prometeu expandir a empresa dele para mercados internacionais. Essa consultora era uma mulher charmosa e inteligente que convenceu meu pai a investir todas as economias dele num projeto de exportação para o mercado europeu. Ela apresentou contratos aparentemente legítimos, mostrou projeções de lucro impressionantes, e meu pai, que sempre foi um homem honesto demais para desconfiar dos outros, caiu na armadilha. Em 6 meses, todo o dinheiro tinha sumido, os contratos eram falsos e a consultora tinha desaparecido sem deixar rastro. Meu pai tentou recuperar o dinheiro através da justiça, mas o processo era lento e caro, e enquanto isso, os credores começaram a cobrar as dívidas. A empresa faliu em menos de 1 ano, a casa foi tomada pelo banco, e meu pai entrou numa depressão profunda, vendo tudo que tinha construído desmoronar. Ele tentou conseguir emprego em outras empresas, mas com a reputação manchada pela falência, ninguém queria contratá-lo. Começou a beber, a se isolar, a falar em se matar,
E eu não sabia como ajudar porque eu mesma estava me afogando tentando encontrar trabalho para pagar as contas. Numa noite fria de junho, há 2 anos, meu pai tomou uma quantidade enorme de remédios misturados com álcool e não acordou mais. Encontrei ele no sofá da kitnet minúscula onde estávamos morando, com uma foto da minha mãe na mão e uma carta pedindo desculpas por ter falhado comigo. Depois da morte dele, entrei num colapso emocional que me impediu de funcionar normalmente por meses. Perdi o emprego de secretária que tinha conseguido, não consegui pagar o aluguel da kitnet e acabei literalmente na rua sem ter para onde ir. Tentei pedir ajuda para alguns conhecidos da família, mas todo mundo tinha desaparecido depois da falência, como se pobreza fosse contagiosa. Passei os primeiros meses dormindo em abrigos públicos, mas eles eram perigosos e sujos, então preferi as ruas onde pelo menos podia escolher meus próprios cantos. Aprendi a comer restos, a me proteger de homens perigosos, a dormir com um olho aberto sempre, e a cada dia que passava, eu sentia minha humanidade escorregar um pouco mais pelos dedos. Mas naquele dia, deitada naquela cama confortável na casa do Ricardo, alguma coisa dentro de mim começou a despertar de novo. Não era só a oportunidade de ganhar dinheiro e sair das ruas, era também a chance de me reconectar com a pessoa que eu era antes de tudo desmoronar. Comecei a pensar na consultora que tinha destruído meu pai, na mulher que tinha roubado tudo e depois sumido como se nada tivesse acontecido. Lembrei do nome dela, Olivia Mendes, e de como meu pai falava dela com uma mistura de admiração e arrependimento antes de morrer. Na época, eu não tinha conseguido encontrar informações sobre ela, porque não tinha acesso a computador nem dinheiro para contratar um investigador particular, mas o nome tinha ficado gravado na minha memória como uma ferida que nunca cicatrizou. Foi então que algo clicou na minha cabeça. Uma suspeita louca que começou pequena, mas cresceu rápido até se tornar uma certeza. Levantei da cama num pulo, saí correndo do quarto e desci as escadas aos gritos procurando o Ricardo. Ele apareceu assustado na porta da cozinha, perguntando o que tinha acontecido. E eu disse para ele me mostrar de novo as fotos da Olivia que ele tinha me mostrado na noite anterior. Ricardo pegou o celular confuso e abriu o Instagram dela. E quando vi as fotos com mais atenção, com os olhos de alguém que estava procurando detalhes específicos, meu coração quase parou. A Olivia noiva dele era a mesma Olivia Mendes que tinha destruído meu pai, a mesma mulher que tinha roubado tudo da gente e depois desaparecido sem deixar rastro. Sentei no sofá com as pernas tremendo, tentando processar aquela revelação absurda que transformava completamente o significado daquela noite. Ricardo sentou do meu lado preocupado, perguntando o que eu tinha visto nas fotos que me deixou tão alterada, e eu comecei a contar toda a história do meu pai para ele. Falei sobre a empresa, sobre a consultora golpista, sobre o suicídio, sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos anos. Quanto mais eu falava, mais os olhos do Ricardo se arregalavam em choque. E quando terminei de contar, ele ficou em silêncio por um longo tempo, processando as informações. Finalmente ele disse que precisávamos ter certeza absoluta antes de fazer qualquer coisa, porque era uma acusação muito séria e as consequências poderiam ser enormes. Ricardo pegou o notebook dele e começou a pesquisar sobre a história da Olivia, procurando por qualquer informação que pudesse conectá-la ao golpe que destruiu meu pai. Descobrimos que ela tinha mudado de sobrenome há 3 anos, exatamente na época em que meu pai perdeu tudo, passando de Olivia Mendes para Olivia Ferreira. Encontramos também registros de várias empresas que ela tinha aberto e fechado rapidamente nos últimos 5 anos, sempre em sociedade com outros empresários que depois denunciaram fraudes. Era um padrão claro de golpes sucessivos, onde ela entrava na vida de empresários bem-sucedidos, ganhava a confiança deles, roubava tudo que podia e depois desaparecia mudando de identidade. O noivo dela agora, o empresário rico, provavelmente seria a próxima vítima se ninguém o avisasse. Olhei para o Ricardo e disse que aquela noite não ia ser mais sobre a vingança pessoal dele. Ia ser sobre fazer justiça pelo meu pai e por todas as outras pessoas que a Olivia tinha destruído. Ricardo concordou com a cabeça e disse que precisávamos mudar completamente o plano, porque agora não era mais só uma questão de
fazer ela se sentir mal. Era uma questão de expô-la publicamente e garantir que ela pagasse pelos crimes que cometeu. Ele disse que conhecia um jornalista investigativo que poderia estar interessado na história e também um advogado especializado em fraudes empresariais que poderia nos ajudar a construir um caso sólido. Mas primeiro, naquela noite, no casamento, eu precisaria confrontá-la cara a cara e ver se conseguia extrair alguma confissão ou pelo menos plantar a semente da suspeita na cabeça do noivo e dos convidados. As horas que faltavam para o casamento passaram num borrão de planejamento e preparação, com Ricardo e eu sentados na sala dele discutindo cada detalhe da nova estratégia. Ele ligou para alguns contatos dele que eram advogados e investigadores, explicando a situação e pedindo orientação sobre como proceder. Todos disseram a mesma coisa, que precisávamos de provas concretas antes de fazer acusações públicas, porque pessoas como a Olivia geralmente tinham advogados caros e poderosos, prontos para processar qualquer um por difamação. A ideia, então, era usar a festa como uma oportunidade de investigação preliminar, onde eu tentaria fazer a Olivia revelar informações sobre seu passado sem levantar suspeitas. Ricardo também decidiu contratar um fotógrafo discreto para registrar tudo o que acontecesse, caso precisássemos de evidências visuais mais tarde. Por volta das 5 da tarde, comecei a me arrumar para o casamento com a ajuda de uma maquiadora profissional que o Ricardo tinha chamado para retocar minha maquiagem e prender meu cabelo num penteado elegante. Vesti o vestido azul marinho, calcei os sapatos de salto alto e pratiquei andar pela casa algumas vezes até me sentir minimamente confortável. Cada vez que passava por um espelho, tinha que parar e olhar de novo porque ainda não conseguia acreditar que aquela mulher elegante era eu. O vestido realçava minha silhueta de uma forma que me fazia sentir poderosa e bonita, e pela primeira vez em anos eu sentia que tinha controle sobre minha própria vida. Ricardo desceu todo arrumado num terno preto perfeitamente cortado, cabelo penteado para trás, e quando me viu pronta, ele sorriu e disse que estávamos prontos para mudar o curso daquela noite. Entramos no carro por volta das 6h30 e seguimos em direção ao hotel onde seria o casamento. Um edifício imponente na região dos Jardins, conhecido por sediar eventos de alto padrão. O trânsito estava pesado como sempre, e aproveitamos o tempo no carro para revisar uma última vez o que eu deveria e não deveria fazer. Ricardo me lembrou de manter a calma, não importa o que acontecesse, de observar as reações das pessoas ao meu redor e de prestar atenção especial em qualquer comentário que a Olivia fizesse sobre seu passado. Ele disse que eu não deveria confrontá-la diretamente logo de cara, mas sim plantar sementes de dúvida sutilmente, fazendo perguntas aparentemente inocentes que, na verdade, tinham um propósito investigativo. A estratégia era fazer ela pensar que eu era apenas a acompanhante do Ricardo, enquanto, na verdade, eu estava coletando informações. Chegamos ao hotel por volta das 7h15 e já havia vários carros de luxo estacionados na entrada, com manobristas vestidos de paletó branco correndo de um lado para o outro. Ricardo entregou as chaves do carro para o manobrista, ofereceu o braço para mim e começamos a caminhar em direção à entrada do salão. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir, e minhas mãos estavam suadas dentro da clutch pequena que eu segurava. Tentei controlar a respiração como a professora de etiqueta tinha me ensinado, mantendo a postura ereta e um sorriso leve no rosto. Quando passamos pela porta do salão de festas, sentimos todos os olhares se virando na nossa direção, curiosos para ver quem era a mulher misteriosa que tinha chegado com Ricardo. O salão estava decorado com um luxo exagerado, com flores brancas por toda parte, lustres de cristal pendurados no teto alto e mesas arrumadas com toalhas de linho e louças finas. Havia pelo menos 200 pessoas ali, todas vestidas em trajes de gala, conversando em pequenos grupos enquanto garçons circulavam oferecendo champanhe e canapés. A cerimônia ainda não tinha começado, e os convidados estavam na área de recepção social, tomando drinks e socializando. Ricardo me guiou pela multidão com confiança, cumprimentando algumas pessoas conhecidas e me apresentando sempre como sua acompanhante especial, sem dar muitos detalhes.
Eu sorria educadamente, apertava mãos com firmeza como tinha sido ensinada e sentia os olhares curiosos me avaliando de cima a baixo. Foi então que eu a vi pela primeira vez pessoalmente. Olívia Ferreira, antiga Olívia Mendes, a mulher que tinha destruído meu pai e arruinado minha vida. Ela estava no centro do salão cercada por amigas, vestindo um robe de seda branco por cima do vestido de noiva que aparentemente ainda ia colocar. Ela era ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotos, com aquele tipo de beleza clássica que chamava a atenção naturalmente. Mas quando olhei mais de perto, vi por trás do sorriso perfeito uma dureza nos olhos, uma calculista fria que avaliava cada pessoa e situação em termos de vantagem pessoal. Ela estava rindo de alguma coisa que uma das amigas tinha dito, mas o riso não chegava aos olhos, era mecânico e controlado como tudo nela parecia ser. Ricardo percebeu que eu tinha visto a Olívia e apertou meu braço levemente, como um aviso para manter a calma. Mas antes que pudéssemos nos afastar, um dos amigos do Ricardo nos viu e veio cumprimentá-lo efusivamente, puxando conversa sobre negócios e fazendo perguntas sobre mim. Ricardo respondeu com a história de capa que tínhamos ensaiado, dizendo que eu era consultora de investimentos do Rio de Janeiro e que nos conhecemos num evento empresarial. O amigo pareceu impressionado e começou a fazer perguntas mais específicas sobre meu trabalho. E eu respondi com as informações vagas que tínhamos preparado, sempre desviando de detalhes muito técnicos. Durante toda a conversa, senti os olhos da Olívia em cima de mim, estudando cada movimento meu, tentando descobrir quem eu era e o que estava fazendo ali com o ex-noivo dela. A conversa com o amigo do Ricardo se estendeu por alguns minutos, e aos poucos outras pessoas começaram a se juntar ao nosso grupo, curiosas para conhecer a mulher misteriosa que tinha aparecido com ele. Respondi a todas as perguntas com educação e confiança, usando as técnicas que a professora de etiqueta tinha me ensinado, e percebi que estava conseguindo convencer as pessoas de que eu era realmente quem fingia ser. Ricardo me olhava com uma mistura de surpresa e admiração, claramente impressionado com minha performance. Foi então que senti uma mão tocar meu ombro levemente, e quando me virei, dei de cara com a Olívia parada bem atrás de mim, sorrindo aquele sorriso falso e me medindo da cabeça aos pés. Olívia se apresentou com uma voz doce que contrastava completamente com o olhar frio, dizendo que era a noiva e que estava feliz que Ricardo tinha trazido uma acompanhante tão bonita. Ela estendeu a mão para mim num cumprimento formal, e quando apertei a mão dela, senti uma corrente elétrica subir pela minha espinha. Aquela era a mulher que tinha matado meu pai, que tinha roubado tudo da gente, e agora estava ali na minha frente, fingindo ser uma noiva feliz e inocente. Tive que usar todo o meu autocontrole para não explodir ali mesmo e começar a gritar todas as verdades na cara dela. Em vez disso, sorri educadamente, me apresentei com o nome falso que tínhamos combinado e disse que estava honrada de ter sido convidada para celebrar um momento tão especial. Olívia me olhou nos olhos por um momento longo demais, como se estivesse tentando ler meus pensamentos, e então soltou minha mão e voltou a atenção para o Ricardo. Ela comentou que estava surpresa de vê-lo ali, que sinceramente não achava que ele fosse aparecer depois de tudo que tinha acontecido entre eles. Ricardo respondeu com uma frieza educada, dizendo que tinha vindo para demonstrar que guardava rancor de ninguém e que desejava felicidades a ela e ao noivo. A tensão entre eles era palpável e as pessoas ao redor começaram a ficar desconfortáveis com a situação. Olívia riu de forma forçada, disse que precisava voltar para se arrumar para o casamento e se afastou levando suas amigas com ela. Mas antes de sair completamente, ela olhou para mim mais uma vez por cima do ombro e naquele olhar eu vi algo que parecia reconhecimento, como se alguma coisa nela estivesse tentando lembrar de onde me conhecia. Ricardo me puxou para um canto mais afastado do salão e sussurrou que eu tinha me saído perfeitamente bem, mas que precisava ser ainda mais cuidadosa dali para frente, porque a Olívia claramente estava desconfiada. Ele disse que conhecia aquele olhar dela. Era o mesmo olhar que ela tinha quando estava calculando alguma coisa, tentando descobrir se alguém representava uma ameaça para os planos dela.
Concordei com a cabeça e disse que ia continuar agindo naturalmente, mantendo a fachada de acompanhante desinteressada, enquanto observava e coletava informações. Pegamos 2 taças de champanhe de um garçom que passava e brindamos discretamente ao sucesso da primeira fase do plano, sem imaginar que as próximas horas iam revelar muito mais do que qualquer um de nós poderia ter antecipado. A cerimônia de casamento começou pontualmente às 8 horas, com os convidados sendo conduzidos para um salão adjacente, arrumado com cadeiras brancas em fileiras perfeitamente alinhadas. Ricardo e eu sentamos numa das últimas fileiras, estrategicamente posicionados para ter uma boa visão de tudo, sem chamar muita atenção. O noivo, um homem chamado Mário Augusto, já estava no altar esperando e parecia extremamente nervoso, ajeitando a gravata e limpando o suor da testa constantemente. Ele tinha uns 50 anos, barriga proeminente e uma expressão no rosto de quem estava acostumado a mandar e ser obedecido. Ricardo me contou baixinho que ele era dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo e que tinha uma reputação de ser extremamente rico, mas também extremamente ingênuo quando se tratava de mulheres bonitas. A marcha nupcial começou a tocar e todos se levantaram enquanto Olivia entrava no salão pelo corredor central. Ela estava deslumbrante num vestido de noiva bordado com cristais que provavelmente custava mais que um carro importado. O vestido tinha uma cauda longa, que 2 daminhas carregavam, e um véu de renda que cobria parcialmente seu rosto. Ela caminhava devagar, sorrindo para as pessoas dos 2 lados do corredor, e quando passou pela nossa fileira, nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. Naquele momento, vi algo no olhar dela que me fez gelar, uma fagulha de reconhecimento misturada com confusão, como se ela estivesse tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça. Mantive meu rosto neutro e desviei o olhar, fingindo estar emocionada com a cerimônia como todas as outras mulheres ao meu redor. A cerimônia foi rápida e tradicional, com o padre falando sobre amor eterno e compromisso, completamente alheio ao fato de que a noiva era uma criminosa que provavelmente estava casando por interesse. Quando chegou a hora das alianças, observei o Mário colocar a aliança no dedo da Olivia, com tanto cuidado e emoção que até me deu pena dele. Era óbvio que ele estava completamente apaixonado e não fazia ideia de com quem estava se casando. Olivia, por sua vez, representou perfeitamente o papel de noiva emocionada, com lágrimas escorrendo pelo rosto que poderiam ser reais ou não. Quando o padre finalmente os declarou marido e mulher e eles se beijaram, todos aplaudiram e gritaram parabéns, e eu aplaudi também mesmo com um nó na garganta, lembrando de tudo que ela tinha tirado de mim. Após a cerimônia, fomos todos direcionados de volta para o salão principal, onde uma banda ao vivo já estava montada e garçons circulavam com bandejas cheias de comida e bebida. As mesas estavam arrumadas com cartões, indicando onde cada convidado deveria sentar, e descobri que Ricardo tinha conseguido nos colocar numa mesa relativamente próxima da mesa principal, onde os noivos estariam. Sentamos junto com alguns empresários amigos do Ricardo e suas esposas, pessoas da alta sociedade paulistana que conversavam sobre viagens internacionais, investimentos no exterior e outros assuntos que demonstravam o abismo social entre aquele mundo e o mundo onde eu vinha. Ricardo me apresentou a todos e eu entrei no personagem novamente, conversando sobre mercado financeiro com uma naturalidade que surpreendeu até a mim mesma. Durante o jantar, que foi servido em vários pratos elaborados que eu nem sabia o nome, mantive minha atenção dividida entre as conversas na nossa mesa e o que estava acontecendo na mesa dos noivos. Olivia estava sentada ao lado do marido novo, sorrindo e acenando para todos, mas de vez em quando eu percebia ela olhando na nossa direção com aquela expressão de quem está tentando decifrar algo. O Mário estava visivelmente feliz, fazendo discursos improvisados sobre como tinha encontrado a mulher perfeita e como ia fazer ela a mais feliz do mundo. Cada palavra dele era uma faca no meu coração, porque eu sabia que ele estava sendo enganado, que em alguns meses ou anos ele ia estar na mesma situação que meu pai, falido e destruído, enquanto ela fugia com o dinheiro. Entre um prato e outro, Ricardo recebeu uma mensagem no celular e me mostrou discretamente embaixo da mesa.
Era do investigador particular que ele tinha contratado algumas horas antes, dizendo que tinha encontrado algumas informações preliminares sobre a Olivia e que precisava conversar com urgência. Ricardo respondeu, dizendo que ia ligar assim que possível e guardou o celular de volta no bolso. Ele me olhou com uma intensidade que indicava que as coisas estavam começando a se complicar e sussurrou que precisávamos acelerar nosso plano porque não sabíamos quanto tempo tínhamos antes da Olivia decidir investigar quem eu era de verdade. Concordei com a cabeça e disse que ia tentar criar uma oportunidade para conversar com ela sozinha em algum momento da noite. A oportunidade surgiu mais cedo do que esperávamos, quando Olivia se levantou para ir ao banheiro e passei por mim no caminho. Esperei alguns minutos e então me desculpei da mesa dizendo que também precisava ir ao toalete. O banheiro feminino era luxuoso como tudo naquele hotel, com espelhos iluminados, bancadas de mármore e uma área de lounge com sofás confortáveis. Encontrei Olivia parada em frente ao espelho, retocando a maquiagem sozinha porque as amigas dela ainda estavam no salão. Quando entrei, ela me viu pelo reflexo do espelho e nossos olhos se encontraram novamente, e dessa vez ela não desviou o olhar. Fiquei parada ali por um momento, decidindo se deveria seguir com o plano ou recuar, e então escolhi a coragem. Me aproximei dela e comecei a lavar as mãos na pia ao lado, comentando casualmente sobre como a festa estava bonita e bem organizada. Olivia concordou de forma mecânica, continuando a aplicar batom vermelho nos lábios com precisão. Então, aparentemente sem pensar muito, comentei que São Paulo era uma cidade pequena no mundo dos negócios, que todo mundo acabava se conhecendo de alguma forma. Ela parou o que estava fazendo e me olhou diretamente, perguntando com uma voz levemente ameaçadora se nos conhecíamos de algum lugar. Sorri inocentemente e disse que não, que era apenas um comentário geral, mas que era engraçado como algumas pessoas pareciam familiares, mesmo sem nunca termos nos encontrado antes. A tensão no ar era palpável, e eu sabia que estava pisando numa linha perigosa. Olivia fechou o batom com um clique seco e se virou completamente para mim, cruzando os braços e me avaliando com aqueles olhos frios. Ela perguntou diretamente como eu e o Ricardo nos conhecemos, há quanto tempo estávamos juntos e o que exatamente eu fazia como consultora de investimentos. Suas perguntas eram rápidas e precisas, como se ela estivesse fazendo um interrogatório. E eu percebi que ela não era apenas desconfiada, ela era treinada em ler pessoas e detectar mentiras. Respondi com calma, usando a história de capa, mas adicionei alguns detalhes que sabia que iam mexer com ela, como mencionar que trabalhava com recuperação de empresas que tinham sofrido fraudes financeiras. Vi uma sombra passar pelo rosto dela quando falei sobre fraudes, uma microexpressão de desconforto que ela tentou esconder rapidamente. Ela deu um sorriso forçado e disse que era uma coincidência interessante, que ela mesma já tinha trabalhado com consultoria empresarial antes de conhecer o Mário. Perguntei com falsa curiosidade sobre que tipo de consultoria ela fazia, e ela respondeu vagamente que ajudava empresas com expansão de mercado e parcerias estratégicas. Fiz mais algumas perguntas aparentemente inocentes sobre sua experiência profissional, sobre os projetos que tinha tocado, sobre os clientes com quem tinha trabalhado. A cada pergunta, ela ficava mais tensa, mais defensiva, e eu sabia que estava atingindo pontos sensíveis. Finalmente ela disse que precisava voltar para o salão porque os convidados estariam esperando, mas antes de sair, ela parou na porta e olhou para mim com uma expressão que era puro aviso. Disse que São Paulo realmente era uma cidade pequena e que pessoas que faziam as perguntas erradas às vezes descobriam coisas que prefeririam não saber. Fiquei sozinha no banheiro por alguns minutos depois que ela saiu, tentando controlar a adrenalina que corria nas minhas veias. Tinha sido um confronto sutil, mas intenso, e eu sabia que tinha conseguido plantar sementes de preocupação na cabeça dela. Ao mesmo tempo, estava claro que ela agora me via como uma ameaça potencial e provavelmente ia começar a investigar quem eu era de verdade. Voltei para o salão e sentei de novo ao lado do Ricardo, que imediatamente percebeu que alguma coisa tinha acontecido. Contei baixinho sobre a conversa no banheiro
e ele ficou preocupado dizendo que talvez tivéssemos que acelerar ainda mais o plano. Mas antes que pudéssemos discutir mais, o DJ anunciou que era a hora da dança dos noivos, e todos viraram a atenção para o centro do salão, onde Olivia e Mário começaram a valsa tradicional. A festa continuou pela noite com música alta, dança e muita bebida fluindo livremente entre os convidados. Ricardo e eu mantínhamos as aparências, dançando algumas músicas, conversando com outras pessoas, sempre de olho na Olivia e em qualquer movimento suspeito que ela fizesse. Percebi que ela tinha começado a conversar discretamente com algumas pessoas específicas, mostrando o celular e fazendo perguntas, e imaginei que ela estivesse tentando descobrir informações sobre mim. A cada hora que passava, a tensão aumentava, e eu sabia que era questão de tempo até a situação explodir de alguma forma. Ricardo recebeu mais algumas mensagens do investigador e finalmente disse que precisava sair rapidamente para fazer uma ligação importante, me deixando sozinha na mesa por alguns minutos. Foi nesse momento que um homem idoso se aproximou da mesa e perguntou se podia sentar ao meu lado. Ele se apresentou como Antônio Ferreira, pai da Olivia, e disse que tinha notado como a filha dele parecia incomodada comigo e estava curioso para saber quem eu era. Meu coração quase parou quando percebi que estava falando com o suposto pai dela, um homem que provavelmente não fazia ideia dos crimes que a filha cometia. Ele era um senhor de uns 70 anos, bem vestido, mas com uma expressão cansada no rosto, e havia algo de genuinamente gentil nos olhos dele que me fez baixar um pouco a guarda. Conversamos por alguns minutos sobre assuntos gerais, e então ele fez um comentário que me pegou completamente de surpresa, dizendo que a Olivia nem sempre foi a pessoa que era hoje, que alguma coisa tinha mudado nela alguns anos atrás. Perguntei com cuidado o que ele queria dizer com isso, e Antônio suspirou profundamente antes de responder. Ele contou que a Olivia tinha tido uma infância difícil, crescendo pobre numa favela aqui de São Paulo, e que tinha desenvolvido uma obsessão por dinheiro e status desde muito jovem. Disse que quando ela tinha 20 e poucos anos, conseguiu um emprego numa empresa de consultoria e rapidamente subiu de cargo usando sua inteligência e charme. Mas em algum momento ela começou a se envolver em negócios duvidosos, e Antônio notou que ela tinha muito mais dinheiro do que o salário dela justificava. Ele tentou conversar com ela várias vezes, mas ela sempre desviava do assunto, ou ficava brava dizendo que ele não entendia como o mundo dos negócios funcionava. Nos últimos anos, o relacionamento entre eles tinha se tornado distante, com ela só aparecendo quando precisava que ele assinasse algum documento ou fizesse algo por ela. Ouvi tudo aquilo com atenção crescente, percebendo que talvez o Antônio pudesse ser um aliado involuntário na nossa missão de expor a Olivia. Decidi arriscar, e perguntei se ele já tinha ouvido falar de algum empresário chamado Roberto Diós, e vi a expressão dele mudar completamente quando falei o nome do meu pai. Antônio ficou pálido e disse que sim, que lembrava daquele nome porque a Olivia tinha mencionado algumas vezes que estava trabalhando num projeto com ele. Ele disse que na época achou estranho porque a Olivia ficou muito rica de repente logo depois daquele projeto, comprando carro novo e apartamento de luxo. Quando ele perguntou sobre o sucesso repentino, ela disse que tinha sido uma comissão grande por ter fechado um negócio internacional, mas Antônio sempre desconfiou que tinha algo errado naquela história. Foi nesse momento que Ricardo voltou para a mesa, e quando viu que eu estava conversando com o pai da Olivia, ficou tenso. Mas rapidamente avaliei a situação e fiz as apresentações, explicando para o Antônio que Ricardo era meu acompanhante. Antônio olhou para o Ricardo e disse que o reconhecia, que sabia que ele tinha sido noivo da Olivia, e que ficou surpreso quando o casamento foi cancelado. Ricardo se sentou, e depois de avaliar rapidamente se podia confiar no homem, começou a contar sua própria história sobre como a Olivia o tinha tratado. Antônio ouvia com uma expressão de tristeza crescente, balançando a cabeça e dizendo que tinha medo de que a filha dele tivesse se tornado exatamente o tipo de pessoa que ele sempre tentou protegê-la de se tornar. Decidi que era hora de revelar minha verdadeira identidade para o Antônio, que ele merecia saber a verdade sobre o que a filha dele tinha feito. Respirei fundo e disse meu nome real,
Isabela Diós, filha do Roberto Diós, e contei a história completa sobre como a Olívia tinha destruído a empresa do meu pai, roubado todo o dinheiro e causado indiretamente a morte dele. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto falava, e quando terminei, Antônio também estava chorando silenciosamente, com as mãos tremendo, segurando uma taça de vinho. Ele disse que sempre soube que alguma coisa estava errada, mas que nunca imaginou que a situação fosse tão grave. Disse que tinha falhado como pai, que deveria ter sido mais firme e impedido ela de seguir aquele caminho destrutivo. Ricardo então mostrou para o Antônio as informações preliminares que o investigador tinha mandado, incluindo documentos que ligavam a Olívia a pelo menos 5 casos diferentes de fraude empresarial nos últimos anos. Havia nomes de outras vítimas, registros de empresas fantasmas, transferências bancárias suspeitas, tudo indicando um padrão sistemático de crimes financeiros. Antônio lia os documentos com uma expressão de horror crescente e finalmente disse que precisava fazer a coisa certa, que não podia proteger a filha às custas de todas aquelas pessoas que ela tinha destruído. Ele disse que tinha alguns documentos em casa que a Olívia tinha pedido para ele guardar anos atrás, documentos que na época ele não entendeu, mas que agora percebia que poderiam ser evidências dos crimes dela. Prometeu que no dia seguinte iria até a polícia entregar tudo o que tinha e cooperar completamente com qualquer investigação. A conversa foi interrompida quando a Olívia apareceu do nada ao lado da mesa, claramente irritada por ver o pai conversando comigo e com o Ricardo. Ela disse com uma voz doce, mas carregada de ameaça, que o pai precisava voltar para a mesa principal porque iam servir o bolo em breve. Antônio se levantou devagar, olhou para a filha com uma expressão que misturava amor e decepção e disse que precisavam conversar sério no dia seguinte sobre assuntos importantes. Olívia franziu a testa confusa, mas não disse nada, apenas pegou o braço dele e começou a levá-lo de volta. Antes de sair completamente do alcance da nossa voz, Antônio se virou e disse baixinho que ia fazer o certo, que ia consertar os erros que tinha cometido ao permitir que aquilo tudo acontecesse. Olívia ouviu o comentário e olhou para mim com uma fúria mal disfarçada. E naquele momento, soube que ela tinha percebido que seu mundo estava começando a desmoronar. Os minutos seguintes foram tensos, com Ricardo e eu discutindo rapidamente o que fazer em seguida. Ele disse que o investigador tinha descoberto algo grande e que precisávamos sair da festa imediatamente para receber as informações pessoalmente. Mas antes que pudéssemos nos levantar, o DJ fez um anúncio dizendo que a noiva ia jogar o buquê e todas as mulheres solteiras foram chamadas para a pista de dança. Por alguma razão que não entendi na hora, Olívia olhou diretamente para mim e disse alto no microfone que queria que a acompanhante especial do Ricardo participasse também, praticamente me obrigando a ir até o centro do salão. Caminhei até lá com o coração batendo forte, cercada por outras mulheres animadas, e fiquei esperando enquanto Olívia subia numa pequena plataforma com o buquê nas mãos. Ela se virou de costas para o grupo de mulheres, balançou o buquê algumas vezes para criar suspense e então jogou com força por cima do ombro. O buquê voou pelo ar em câmera lenta na minha direção e por instinto levantei as mãos e peguei. As mulheres ao meu redor gritaram e aplaudiram, mas quando olhei para Olívia vi que ela tinha se virado e estava me encarando com um ódio puro nos olhos. Foi naquele momento que entendi que aquilo não tinha sido coincidência, que ela tinha jogado o buquê propositalmente para mim como uma forma de demonstrar controle e superioridade. Ela desceu da plataforma, veio até mim e sussurrou baixinho o suficiente para só eu ouvir, dizendo que sabia que eu estava escondendo alguma coisa e que ia descobrir exatamente quem eu era e o que eu queria. Disse que pessoas que tentavam destruir a felicidade dela sempre acabavam se arrependendo. Segurei o buquê com força, olhei nos olhos dela sem demonstrar medo e respondi também sussurrando que algumas pessoas já tinham se arrependido de muito mais coisas e que a verdade sempre encontrava um jeito de vir à tona. Ela abriu a boca para responder, mas nesse momento o Mário se aproximou todo feliz dizendo que ia cortar o bolo e que precisava da noiva ao lado dele. Olívia teve que engolir a raiva, colocar o sorriso falso de volta no rosto e seguir para o ritual do bolo.
Ricardo me puxou rapidamente para o lado, pegou o buquê da minha mão e jogou em cima de uma mesa. E disse que precisávamos sair dali naquele exato momento, porque a situação estava ficando perigosa demais. Concordei e começamos a caminhar discretamente em direção à saída. Mas não conseguimos sair sem que Olivia notasse e me lançasse um último olhar que prometia consequências. Saímos do hotel quase correndo. Pegamos o carro com o manobrista e Ricardo dirigiu em alta velocidade pelas ruas vazias de São Paulo na madrugada. Ele ligou para o investigador no Viva Voz e o homem começou a relatar o que tinha descoberto com uma urgência na voz que indicava algo sério. O investigador, que se chamava Marcos, disse que tinha conseguido acessar registros bancários antigos através de um contato na Receita Federal e que tinha encontrado evidências de pelo menos 10 casos de fraude envolvendo a Olivia Mendes nos últimos 7 anos. Havia transferências milionárias para contas offshore, empresas fantasmas abertas com documentos falsos e uma rede complexa de lavagem de dinheiro. O caso do meu pai era apenas um numa longa lista de vítimas, e o valor total roubado chegava perto de 50 milhões de reais. Marcos disse que já tinha entrado em contato com um promotor de justiça amigo dele, que era especializado em crimes financeiros, e que o promotor estava extremamente interessado no caso. Mas havia um problema. As evidências sozinhas não eram suficientes para conseguir uma ordem de prisão imediata, especialmente considerando que a Olivia agora tinha o sobrenome e a proteção de um empresário rico e influente. Eles precisariam de mais provas concretas, preferencialmente uma confissão gravada ou documentos originais que ligassem ela diretamente aos crimes. Marcos disse que os documentos que o Antônio tinha prometido entregar podiam ser a peça que faltava, mas que até conseguirmos isso, precisávamos tomar cuidado porque a Olivia era perigosa e provavelmente tinha conexões com pessoas que podiam nos prejudicar. Ricardo desligou o telefone e ficou em silêncio por um momento, processando todas aquelas informações. Então ele me olhou e disse que estava orgulhoso de mim, que eu tinha sido corajosa e inteligente durante toda aquela noite e que juntos íamos conseguir fazer justiça pelo meu pai e por todas as outras vítimas. Eu estava exausta física e emocionalmente, mas também sentia uma determinação crescente de ver aquele caso até o final. Perguntei para o Ricardo por que ele estava fazendo tudo aquilo, por que estava investindo tanto tempo e dinheiro numa vingança que agora tinha se transformado em algo muito maior. Ele ficou quieto por um tempo antes de responder, e quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Ricardo contou que quando a Olivia terminou com ele e espalhou aquelas mentiras, ele tinha entrado numa depressão profunda que quase o levou ao suicídio. Ele disse que passou meses trancado em casa, bebendo demais, negligenciando os negócios e pensando em formas de acabar com a própria vida. Foi só quando um amigo o internou à força numa clínica de reabilitação que ele conseguiu se recuperar e reconstruir sua vida. Durante o tratamento, ele percebeu que a Olivia não era apenas uma ex-namorada ruim, mas sim uma predadora que destruía pessoas sistematicamente, e que ele tinha a obrigação moral de impedir que ela continuasse causando dano. Quando recebeu o convite do casamento, viu uma oportunidade de finalmente confrontá-la, mas nunca imaginou que ia encontrar alguém como eu, outra vítima com uma história ainda mais trágica que a dele. Chegamos na casa do Ricardo por volta das 3 da manhã, e ele me convidou para entrar para conversarmos mais e planejarmos os próximos passos. Sentamos na sala, ele preparou um chá quente e ficamos discutindo estratégias até o sol começar a nascer. Decidimos que no dia seguinte eu voltaria para a casa do Antônio com o Ricardo para buscar os documentos que ele tinha prometido e que levaríamos tudo diretamente para o promotor de justiça. Também concordamos que eu precisava de um lugar seguro para ficar até o caso ser resolvido, porque a Olivia provavelmente ia tentar descobrir meu paradeiro e potencialmente me ameaçar. Ricardo ofereceu um dos quartos da casa dele e, apesar de hesitar no começo, acabei aceitando porque não tinha nenhum outro lugar para ir. Nas semanas seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. O Antônio cumpriu sua promessa
e entregou ao promotor uma caixa cheia de documentos que a Olívia tinha guardado na casa dele anos atrás. Os documentos incluíam contratos falsos, registros de empresas fantasmas e até algumas anotações pessoais dela detalhando os golpes. Com aquelas evidências, somadas ao trabalho do investigador Marcos, o promotor conseguiu construir um caso sólido contra ela. Uma ordem de prisão foi emitida 3 semanas depois do casamento, e a Olívia foi presa em casa na frente do marido chocado. As notícias se espalharam rapidamente pelos jornais, com manchetes sobre a golpista da alta sociedade que tinha enganado dezenas de empresários. O julgamento foi rápido, considerando a quantidade de evidências e o número de vítimas dispostas a testemunhar. Eu dei meu depoimento em lágrimas, contando sobre meu pai e sobre como a vida dele e a minha tinham sido destruídas. Vi a Olívia sentada no banco dos réus, já não tão bonita e confiante quanto era na noite do casamento, e senti uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação por ver justiça sendo feita, mas tristeza porque nada daquilo ia trazer meu pai de volta ou apagar os anos de sofrimento nas ruas. Olívia foi condenada a 15 anos de prisão por múltiplos casos de fraude, estelionato e formação de quadrilha. Seu marido Mário pediu anulação do casamento e moveu uma ação civil para recuperar o dinheiro que ela tinha roubado dele durante os meses que estiveram juntos. Com o caso resolvido, comecei a pensar no que fazer com minha vida dali para frente. O dinheiro que tinha sido roubado do meu pai foi parcialmente recuperado através do processo de ressarcimento das vítimas e recebi uma quantia suficiente para recomeçar com dignidade. Ricardo, que durante todo aquele tempo tinha sido meu maior apoiador e amigo, me ofereceu um emprego na construtora dele, dizendo que eu tinha demonstrado inteligência e coragem suficientes para merecer uma oportunidade. Aceitei o emprego e comecei a trabalhar no departamento administrativo, aprendendo sobre o negócio e lentamente reconstruindo minha confiança e autoestima. Aluguei um apartamento pequeno, mas confortável, comprei roupas novas e aos poucos fui voltando a me sentir humana novamente. Durante os meses que se seguiram, Ricardo e eu ficamos cada vez mais próximos, não apenas como colegas de trabalho, mas como amigos verdadeiros que tinham passado juntos por uma experiência traumática e transformadora. Ele me apresentou a seus amigos, me incluiu em eventos sociais e sempre me tratou com um respeito e consideração que eu não esperava. Percebi que estava desenvolvendo sentimentos por ele que iam além da gratidão, mas tinha medo de estragar nossa amizade falando sobre isso. Até que numa noite, depois de um jantar de negócios, onde ambos tínhamos bebido um pouco mais que o normal, ele me confessou que estava apaixonado por mim desde aquela primeira noite, quando me viu no viaduto e viu força onde todo mundo só via fraqueza. A confissão me pegou de surpresa, mas quando olhei nos olhos dele e vi a sinceridade e a vulnerabilidade ali, soube que meus sentimentos eram correspondidos. Beijamos naquela noite, e foi o tipo de beijo que parecia inevitável, como se tivéssemos estado caminhando em direção àquele momento desde o primeiro segundo que nos conhecemos. Nossa relação se desenvolveu de forma natural e profunda, construída sobre uma base sólida de confiança, respeito mútuo e experiências compartilhadas que nos uniram de uma forma que poucos casais experimentam. Não era o tipo de romance de conto de fadas, mas era real e verdadeiro, 2 sobreviventes que tinham encontrado um no outro a possibilidade de cura e recomeço. 1 ano depois da noite do casamento, Ricardo pediu minha mão em casamento de uma forma simples e íntima, sem grandes gestos ou festas extravagantes. Ele preparou um jantar romântico na casa dele, que agora era nossa casa, e depois da sobremesa, simplesmente ajoelhou com um anel lindo e disse que queria passar o resto da vida ao meu lado. Eu disse sim, chorando de emoção, pensando em como a vida tinha dado uma volta completa, em como eu tinha saído do fundo do poço para encontrar não só justiça, mas também amor verdadeiro. Casamos numa cerimônia pequena e íntima, com apenas família próxima e amigos queridos, e a presença do Antônio ali, sentado na primeira fila e sorrindo orgulhoso, foi um momento de redenção para todos nós. Nossa vida de casados começou com a expectativa de construir algo novo e sólido juntos.
algo que não fosse manchado pelo passado traumático de ambos. Ricardo tinha se tornado não apenas meu marido, mas meu melhor amigo, meu parceiro de negócios e minha fonte de força nos dias difíceis. Trabalhávamos juntos na construtora que agora crescia rapidamente graças a novos contratos e parcerias que conseguimos estabelecer. Minha experiência com fraude empresarial, ironicamente, se tornou um ativo valioso, porque eu sabia exatamente o que procurar em documentos e contratos para evitar que fôssemos enganados. Me tornei responsável pela área de compliance e análise de risco, uma posição que me dava satisfação por estar protegendo nossa empresa e nossos parceiros de golpistas como a Olivia. 6 meses depois do casamento, descobri que estava grávida, e a notícia foi recebida com uma alegria avassaladora por ambos. Ricardo chorou quando contei, dizendo que nunca imaginou que poderia ser tão feliz depois de tudo que tinha passado. Fizemos o pré-natal com todo cuidado, frequentando todas as consultas e preparando o quarto do bebê com amor e dedicação. Mas numa das ultrassonografias de rotina, o médico nos deu uma surpresa. Estávamos esperando gêmeos, um menino e uma menina. A notícia multiplicou nossa felicidade, mas também nosso nervosismo sobre como seríamos como pais, especialmente considerando que ambos tínhamos histórias familiares complicadas. Prometemos um ao outro que faríamos tudo diferente, que nossos filhos cresceriam num ambiente de amor, segurança e honestidade. Durante a gravidez, tive muito tempo para refletir sobre toda a jornada que tinha vivido, desde aquela noite embaixo do viaduto até chegar onde estava. Pensava no meu pai e em como ele ficaria orgulhoso de ver que eu não só sobrevivi, mas prosperei. Visitava o túmulo dele regularmente, conversava como se ele ainda estivesse vivo, contando sobre o Ricardo, sobre os bebês que estavam chegando, sobre a justiça que finalmente tinha sido feita. Em algumas dessas visitas, encontrava o Antônio também no cemitério, visitando o túmulo da esposa dele, e tínhamos longas conversas sobre perdão, redenção e como é possível reconstruir uma vida depois de erros terríveis. Antônio tinha se tornado uma figura paterna para mim, preenchendo parcialmente o vazio que meu pai tinha deixado. O julgamento da Olivia tinha tido repercussões muito além do nosso caso específico, desencadeando uma série de investigações sobre outros golpistas que operavam de forma similar. Várias outras vítimas começaram a se manifestar, encorajadas pelo nosso sucesso em buscar justiça, e uma organização sem fins lucrativos foi criada para ajudar pessoas que tinham sido vítimas de fraudes empresariais. Ricardo e eu nos tornamos embaixadores dessa organização, compartilhando nossa história em palestras e eventos para conscientizar empresários sobre os sinais de alerta de possíveis golpes. Era gratificante transformar nossa dor em algo que pudesse ajudar outras pessoas a evitar o mesmo destino. A Olivia, na prisão, tentou entrar em contato comigo algumas vezes através de cartas que eram interceptadas pelo sistema. O advogado dela me procurou dizendo que ela queria pedir perdão pessoalmente, mas eu recusei o encontro, porque sabia que nenhum pedido de desculpas poderia mudar o que tinha acontecido. Não sentia mais raiva dela, apenas uma indiferença profunda, como se ela fosse um capítulo fechado da minha vida que não merecia mais energia emocional. O perdão, se acontecesse, seria um processo longo que talvez nunca se completasse, e eu estava em paz com isso. Meu foco agora estava na vida que estava construindo, não na vida que tinha sido destruída. Os gêmeos nasceram num dia ensolarado de setembro, saudáveis e perfeitos de todas as formas. Demos para eles os nomes de Roberto, em homenagem ao meu pai, e Helena, o nome da mãe do Ricardo que tinha falecido quando ele era adolescente. Segurar aqueles 2 bebês pequenos nos braços pela primeira vez foi o momento mais emocionante da minha vida. Uma confirmação de que tinha valido a pena sobreviver a tudo o que passei. Ricardo estava radiante, segurando a Helena e fazendo promessas sussurradas de que seria o melhor pai do mundo. Olhei para ele e para os nossos filhos e entendi que aquilo era o que redenção parecia, não uma apagada do passado, mas uma reconstrução do futuro. A notícia do nascimento dos gêmeos trouxe uma última surpresa inesperada.
Recebemos uma carta do Antônio dizendo que queria nos deixar como herança o apartamento onde a Olívia morava antes de casar com o Mário. O imóvel tinha sido comprado com dinheiro sujo, mas tinha sido confiscado pela justiça e depois liberado quando ficou provado que o Antônio não tinha conhecimento da origem ilícita dos fundos. Ele disse na carta que não conseguia morar ali porque o lugar lembrava demais a filha que ele perdeu para a ambição e criminalidade, e que queria que nós transformássemos aquele espaço em algo positivo. Aceitamos a herança com gratidão e decidimos transformar o apartamento na sede da Organização de Ajuda às Vítimas de Fraude, um símbolo de como algo ruim pode ser transformado em algo bom. Os primeiros anos de maternidade e paternidade foram desafiadores, mas recompensadores de formas que nunca imaginei possível. Roberto e Helena eram crianças vibrantes e curiosas, e cada marco de desenvolvimento deles era celebrado como uma vitória contra tudo que tentou nos destruir. Ensinávamos para eles desde cedo sobre honestidade, trabalho duro e a importância de ajudar os outros. Contávamos histórias sobre o avô que eles nunca conheceram, sobre como ele era um homem bom, que cometeu o erro de confiar demais, e sobre como é importante sempre verificar as intenções das pessoas. Queríamos que eles crescessem sábios, mas não cínicos, cuidadosos, mas não medrosos. A construtora do Ricardo, que agora também era minha, cresceu exponencialmente nos anos seguintes, se tornando uma das empresas mais respeitadas no setor em São Paulo. Nossa reputação de integridade e transparência nos negócios atraiu clientes de qualidade que valorizavam ética tanto quanto competência. Implementamos políticas rígidas de verificação de parceiros e fornecedores e criamos um programa de mentoria para jovens empresários que estavam começando suas carreiras. Cada decisão que tomávamos era guiada pela memória do que tínhamos perdido e pela determinação de que ninguém ao nosso redor passaria pelo mesmo. Numa tarde quente de verão, 5 anos depois daquela noite fatídica do casamento, voltei ao viaduto onde Ricardo tinha me encontrado pela primeira vez. Levei flores que coloquei no chão exatamente onde costumava dormir, uma homenagem silenciosa à mulher quebrada que eu era e que não existia mais. Fiquei ali por alguns minutos, observando outros moradores de rua que ainda lutavam para sobreviver naquelas mesmas ruas cruéis, e fiz uma promessa de que usaria minha posição e recursos para ajudar quantas pessoas pudesse. Estabelecemos um programa de emprego na nossa empresa especificamente voltado para pessoas em situação de rua, oferecendo não apenas trabalho, mas também moradia temporária, tratamento psicológico e treinamento profissional. Cada pessoa que conseguíamos tirar das ruas era uma vitória contra o sistema que tinha me abandonado. Os anos se passaram trazendo estabilidade e crescimento para nossa família e nossos negócios, mas nunca esqueci de onde vim e do preço que paguei para chegar onde estava. Ricardo e eu nos tornamos conhecidos na comunidade empresarial, não apenas pelo sucesso da construtora, mas também pelo trabalho social que fazíamos através da Organização de Combate a Fraudes e do Programa de Inclusão de Pessoas em Situação de Rua. Recebíamos convites para falar em universidades, em eventos corporativos e até na televisão, sempre compartilhando nossa história com transparência e honestidade. Minha história em particular ressoava com muita gente, porque mostrava que não importa quão baixo você caia, sempre é possível se levantar de novo com determinação e apoio certo. Roberto e Helena cresceram, se tornando crianças conscientes dos privilégios que tinham, mas também do sofrimento que existia no mundo. Aos 7 anos, já participavam voluntariamente dos programas sociais da família, ajudando a servir comida em abrigos e conversando com outras crianças que estavam passando por dificuldades. Ver meus filhos desenvolvendo empatia e senso de justiça social me enchia de orgulho e esperança de que a próxima geração seria melhor que a nossa. Ricardo sempre dizia que nossos filhos eram a prova viva de que amor e dedicação podiam quebrar ciclos de dor e criar algo novo e bonito no mundo. O Antônio continuou sendo presença constante nas nossas vidas até seus últimos dias, quando faleceu pacificamente aos 82 anos, rodeado por nossa família, que ele tinha adotado como própria. No funeral,
Falei sobre como ele tinha tido a coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando significava trair a própria filha, e como essa coragem tinha salvado não apenas minha vida, mas a vida de muitas outras pessoas que poderiam ter sido vítimas futuras da Olivia. Enterramos ele ao lado da esposa, e na lápide colocamos uma inscrição que dizia que nunca é tarde demais para escolher o caminho certo. Os gêmeos fizeram desenhos que colocamos no caixão, uma última despedida inocente a um homem que tinha se tornado seu avô de coração. Notícias sobre a Olivia chegavam ocasionalmente através dos canais legais, informando sobre comportamento na prisão e possibilidade de progressão de pena. Ela tinha se tornado uma prisioneira modelo, estudando direito através de um programa educacional e supostamente ajudando outras detentas com questões legais. Havia rumores de que ela tinha encontrado religião e estava genuinamente arrependida de seus crimes, mas eu mantinha um ceticismo saudável sobre qualquer transformação dela. Pessoas que passam anos construindo uma identidade baseada em manipulação e fraude raramente mudam verdadeiramente, mesmo quando confrontadas com consequências. Mas também aprendi que guardar ressentimento só envenena quem guarda. Então escolhi simplesmente não pensar mais nela, a menos que absolutamente necessário. Um dia recebi uma ligação inesperada do advogado da Olivia, dizendo que ela estava gravemente doente com câncer terminal e que tinha pedido para me ver uma última vez antes de morrer. Minha primeira reação foi recusar imediatamente, mas Ricardo me encorajou a pelo menos considerar, dizendo que talvez fosse uma oportunidade de obter um fechamento final. Passei dias pensando sobre aquilo, consultando minha terapeuta, que eu ainda via regularmente para processar o trauma de tudo o que tinha vivido. Finalmente decidi que iria visitar ela. Não porque ela merecia meu perdão, mas porque eu merecia a paz, que vem de olhar seu algoz nos olhos e perceber que ela não tem mais poder sobre você. A visita à prisão foi uma experiência surreal, caminhando pelos corredores cinzentos e escutando o som das grades se fechando atrás de mim. Olivia estava numa enfermaria especial, magra e pálida, uma sombra da mulher deslumbrante que tinha sido no casamento anos atrás. Quando me viu entrar, seus olhos se encheram de lágrimas e ela pediu desculpas com uma voz rouca pela dor e pelo tratamento. Disse que tinha passado anos na prisão pensando em todas as pessoas que destruiu, que via o rosto do meu pai nos pesadelos, que carregava um peso de culpa que nenhuma sentença judicial poderia igualar. Perguntou se eu podia perdoá-la, não para salvar a alma dela, mas para salvar a minha de carregar ódio para o resto da vida. Olhei para ela por um longo momento antes de responder, vendo não mais a vilã poderosa que tinha assombrado meus pensamentos, mas apenas uma mulher quebrada, pagando o preço de suas escolhas. Disse que não sabia se conseguia perdoá-la completamente, que a dor da perda do meu pai nunca ia desaparecer totalmente, mas que tinha escolhido não deixar que essa dor definisse o resto da minha vida. Disse que ela tinha tirado meu pai de mim, tinha me jogado nas ruas, tinha quase destruído minha humanidade, mas que no processo de sobreviver a tudo isso, eu tinha encontrado força que nem sabia que possuía. Agradeci sarcasticamente por ter me tornado a pessoa que era através do sofrimento, e disse que esperava que ela usasse os dias que restavam para fazer as pazes com seus próprios demônios. Olivia morreu 2 semanas depois daquela visita, e eu não fui ao funeral porque não sentia que devia aquilo a ela. O capítulo dela na minha vida tinha sido fechado naquela enfermaria da prisão, e eu não precisava de mais rituais de despedida. Foquei minha energia na vida que estava construindo, nos filhos que estava criando, no legado que estava deixando. A construtora continuava crescendo. A organização de combate a fraudes tinha ajudado centenas de famílias a recuperar seus recursos, e o programa de inclusão de moradores de rua tinha transformado dezenas de vidas. Cada vitória pequena era uma vingança melhor contra a Olivia do que qualquer confronto direto poderia ter sido, porque mostrava que o bem pode realmente triunfar sobre o mal quando as pessoas certas se unem. 10 anos depois daquela noite no viaduto, organizamos um evento especial na sede da organização para comemorar uma década de trabalho e impacto social. Centenas de pessoas compareceram, incluindo vítimas de fraude que tínhamos ajudado,
ex-moradores de rua que agora tinham empregos e casas, empresários que se tornaram parceiros na missão e autoridades que apoiavam o nosso trabalho. Roberto e Helena, agora com 9 anos, fizeram um discurso emocionante sobre a importância de ajudar os outros e de nunca desistir dos sonhos, mesmo quando tudo parece perdido. Ricardo falou sobre como encontrar a pessoa certa pode transformar não apenas sua vida pessoal, mas toda a sua perspectiva sobre o que é possível no mundo. E quando chegou minha vez de falar, compartilhei toda a história mais uma vez, desde a noite em que dormi no viaduto até aquele momento de celebração. Falei sobre como a vingança tinha me levado até aquele casamento, mas como o que encontrei lá foi muito mais do que justiça contra uma criminosa, foi a chance de reconstruir minha vida completamente. Falei sobre como Ricardo tinha começado como co-conspirador numa trama de retaliação, mas se tornou meu salvador, meu parceiro, o amor da minha vida. Falei sobre como o sofrimento, por mais horrível que seja, pode nos ensinar lições valiosas sobre resiliência, compaixão e a força do espírito humano. E falei sobre como cada pessoa naquela sala representava uma escolha de usar a dor para construir algo positivo em vez de deixar que ela nos consuma. Quando terminei, a ovação foi estrondosa, e olhei ao redor vendo rostos de pessoas que tinham sido transformadas pelo trabalho que fazíamos e me senti completa. Naquela noite, depois que todos foram embora e as crianças estavam dormindo, Ricardo e eu sentamos no sofá da nossa casa, olhando fotos antigas que mostravam a jornada completa. Havia uma foto dele me pegando sob o viaduto naquela primeira noite, tirada discretamente pelo investigador Marcos que tinha nos seguido. Havia fotos da transformação no salão de beleza, do casamento onde tudo começou a se desenrolar, do julgamento, do nosso próprio casamento, do nascimento dos gêmeos, de cada marco importante dos últimos 10 anos. Cada foto contava uma parte da história de como 2 estranhos unidos pela dor se tornaram uma família construída sobre amor, perdão e determinação de fazer do mundo um lugar melhor. Ricardo me puxou para perto e sussurrou que seria capaz de passar por tudo de novo, se soubesse que terminaria exatamente onde estávamos naquele momento. E eu respondi que sentia o mesmo, que nossa história era a prova de que até dos momentos mais escuros pode surgir luz. Olha, se você chegou até aqui, você acabou de ouvir uma história que mostra como a vida pode virar completamente de cabeça para baixo quando a gente menos espera. Você viu como uma noite que começou com vingança se transformou em justiça, amor e recomeço. Mas agora eu quero saber de você. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você teria coragem de enfrentar a pessoa que destruiu sua família? Você acredita que é possível transformar dor em propósito como eu fiz? Deixa seu comentário aqui embaixo contando sua opinião sobre essa história. Se você conhece alguém que passou por algo parecido, ou se você tem sua própria história de superação para compartilhar. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, não esquece de deixar aquele like maroto para ajudar mais pessoas a encontrarem esse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais e emocionantes que vão fazer você refletir sobre a vida, sobre justiça e sobre como nunca devemos desistir dos nossos sonhos. Lembra que não importa quão escuro esteja o túnel onde você se encontra agora, sempre existe uma luz no fim dele. Às vezes essa luz vem de onde a gente menos espera, de uma pessoa estranha que para do nada e oferece uma oportunidade, de uma força interior que nem sabíamos que possuíamos. O importante é nunca desistir, nunca perder a esperança e sempre acreditar que dias melhores virão. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história que vai mexer com suas emoções e te fazer pensar. Até lá, cuida de você e das pessoas que você ama, porque a vida pode mudar num piscar de olhos.